Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de projeto de redistribuição. Tá? Hoje a gente vai, dentro do nosso cronograma, né, dentro do nosso plano de disciplina, vamos falar um pouco aqui sobre os principais aspectos da proteção, tá? Dos sistemas focados, né, obviamente, no sistema de distribuição. Tá? Vou mostrar para vocês hoje o básico, né, um direcionamento a respeito dos principais, vamos dizer assim, elementos relativos ao sistema de proteção, tá? Os principais conceitos. Bom, basicamente, gente, nós temos que pensar na proteção dos sistemas de potência, né, como um todo, desde a transmissão, geração, distribuição e etc. Nós temos que ter em mente esses quatro conceitos, tá? Que eu vou passar rapidamente para vocês aqui. Que é o conceito sobre zona de proteção, a sensibilidade, seletividade e coordenação. Então, um sistema de proteção bem dimensionado, tá? Ele tem que pensar nesses quatro elementos. Como assim proteção? Ora, todo sistema elétrico ele tem que ter um sistema capaz de prevenir, não só prevenir, vamos dizer assim, né, mas de reagir a um determinado defeito, né, que ocorre eventualmente nesse sistema. Tá? O sistema de distribuição, se você for parar para pensar, ele é muito denso, né? Ele entra bem mais a fundo, né, do que o sistema de transmissão. Você tem um sistema de transmissão, por exemplo, que sai de uma usina hidrelétrica, digamos, e vai até uma subestação de grande porte, etc. Então você tem uma linha, tá? Uma linha grande, sei lá, 200 km, 300 km, tá? Mas é algo bem mais controlável, né? Vamos dizer assim, do que um sistema de distribuição que é muito vasto, né? Você vai ali por meandros ali dentro das ruas, né? Dentro do interior mesmo, tá? Então ele é bem mais denso, né? Do que um sistema de transmissão. Claro, esses conceitos, eles valem tanto para a transmissão, quanto para a distribuição, quanto para a geração. Sim, eles são conceitos básicos, tá legal? Que você pode aplicar tanto para a transmissão, quanto para a distribuição de energia elétrica. Claro, né, dentro das suas especificidades, você aplica uma coisa e outra, tá legal? Então vamos ver rapidamente o que quer dizer esses quatro pontos aqui. Bom, a zona de proteção, gente, é o seguinte, o que é? Né? É o trecho de uma rede de distribuição protegido por um equipamento de proteção. Não parece uma coisa bem óbvia, né? Mas uma zona de proteção é toda a parte da rede, né, do sistema de distribuição, que é englobado, né, que é protegido por um determinado equipamento. Tá? Então, essa zona de proteção é determinada em função do tipo do equipamento, claro, né? Depende do equipamento e da área que você quer englobar. Então, cada equipamento de proteção ela tem sua característica, né, e sua finalidade específica no sistema elétrico de distribuição. Os equipamentos de proteção são passíveis a falhas, claro, né? Tudo é passível a falha, e omissão de atuação. Pode ocorrer que sim, ele está bem dimensionado, mas infelizmente por algum motivo ele não atuou, né? Então, ao se definir a zona de proteção dos equipamentos de proteção, é conveniente, olha só, conveniente, tá? Prever proteção retaguarda. Legal? Então, quando a gente fala de sistema de distribuição, de proteção, né? Vamos falar assim como no geral, sempre você tem que pensar na proteção de retaguarda, tá? Porque, como a gente falou, né? Os equipamentos eles são passíveis de falhas. E aí tem que ter algum elemento, né? Algum equipamento capaz de dar uma retaguarda, né? Uma proteção extra, vamos dizer assim, caso aquele primeiro equipamento ele falhe, tá? Então ele tem que ter no mínimo isso, né? Para o primeiro equipamento instalado, ajusante. O que é ajusante? Né? Ajusante é o que vem o que, gente? Depois, né? O montante é o que vem antes, tá? Esses conceitos aí que a gente utiliza bastante. Então, assim como a zona de proteção é estabelecida, né, será possível estabelecer, né, os ajustes dos equipamentos de proteção. Um dos principais equipamentos da parte de distribuição é a chave fusível. Né? Hoje ela é muito utilizada, né,
nos trechos de conexão, derivação de rede, de proteção de equipamentos como transformador, tá? Então a chave fusível, claro, quando a gente fala chave é o conjunto como um todo, né? Nós temos a chave aqui, não é isso? Deixa eu colocar aqui o outro pincel. Então você tem a chave, né? O corpo da chave, tá? Que é tudo isso aqui, legal, tudo isso aqui. E você tem o elo, né? O elo fusível, né? Esse fiozinho aqui que está dentro desse. Só apagar aqui. Dessa cápsula, tá? Dessa cápsula aqui. Então você tem a chave fusível, né? E o elo e dentro dele você tem essa cápsula, claro, que vai proteger o elo aqui. E outras funções também, tá? Como o nosso curso não é de proteção, não vou adentrar, só vou mais comentar. Então você tem um fusível, né? Por exemplo, nessa rede aqui você tem vários, né, chaves fusíveis, protegendo trechos, né, ramais dessa rede de distribuição. Então você tem essa chave fusível protegendo esse ramal, você tem essa chave fusível protegendo esse ramal aqui, tá? E como a gente falou, né, a partir da zona de proteção, qual a zona de proteção dessa chave fusível? Ó, essa daqui. Qual a zona de proteção dessa chave fusível? É para ser essa aqui mais essa outra aqui. Ah, é redundante mesmo? É redundante, né? Proteção de retaguarda. E aqui ainda foi instalado um equipamento chamado, que, gente? Religador, tá? Que é esse equipamento aqui. Que você pode encontrar aí nas redes de distribuição, ele é bastante utilizado. Ele já engloba uma área, né? Ó, uma zona de proteção bem maior, né? Caso, por exemplo, essa chave fusível, né? Ele fala, por exemplo, eu tenho um curto-circuito aqui. Caso essa chave fusível ela falhe, né? Ou ela não atue, né? Seja omissa, o religador ele é capaz, né, de perceber esse defeito, tá? E uma das vantagens dele é que ele, como o próprio nome está falando, ele faz o processo de religamento, né? A chave quando cai, né? Essa parte aqui ela abre e aí tem que ser colocada de volta manualmente, né? Aqui não, o religador no primeiro movimento ele faz o desligamento. Caso persista o defeito, aí ele desliga de vez, aí tem que ser resetado, tá legal? Então, o religador ele engloba uma área bem maior e os fusíveis aqui vão englobando trechos, né, desse sistema de distribuição. Então a lógica é bem simples, né? Outro ponto importante é a sensibilidade, tá, gente? Então comumente a sensibilidade do equipamento de proteção está aliado, ó, com o fator de segurança, né? Que varia, ó, fator de segurança, que varia em função do grau de confiabilidade dos dados necessários, né, para os cálculos de curto-circuito. Eu vou passar também depois, na próxima aula, para vocês, algo em relativo a isso aí, sobre curto-circuitos. Então, bem como o grau de confiabilidade do equipamento de proteção em estudo, né? Então, no geral, o que é a sensibilidade, né, de um equipamento que tem que ter? É a capacidade que o equipamento de proteção tem de interromper o circuito em condições de curto-circuito, claro, de valores mínimos no final do trecho considerado, ó, na zona de proteção. Como assim? Imagina eu ter um curto-circuito lá no final do alimentador, tá? Essa rede é extensa, muito grande. Ora, se esse equipamento aqui, por exemplo, essa chave fusível não for sensível o suficiente para perceber esse curto-circuito, esse curto-circuito vai se manter e a chave não vai atuar. Então ela não está sensível, né, a esse tipo de falha, que é um perigo, né? Então, a capacidade, né, de equipamento de proteção de interromper o curto, né, com valores mínimos no final do trecho da zona de proteção, e também, né, ao mesmo tempo, de se manter fechado, ó, com circulação da máxima corrente de carga do circuito. Ou seja, a acessibilidade é meio um equilíbrio, né, entre perceber, o equipamento perceber que de fato que é um problema, né, um curto-circuito, e o que na verdade não é um curto, né, simplesmente é a carga do próprio sistema de distribuição. Legal? Então é um ponto também que você deve observar. Claro, dentro da disciplina de proteção a gente estuda bastante a respeito desse tipo de parametrização. Outro ponto importante, né? Então nós já vimos aqui, ó, zona de proteção, sensibilidade e agora a seletividade, né? Algo bastante importante também.
que é a condição que se dá ao equipamento de proteção de interromper e manter isolado o menor trecho defeituoso. Pronto, então essa é a diferença, né, entre o sistema entre a sensibilidade e a seletividade. A sensibilidade é a capacidade de perceber entre o que é um problema e o que não é. E a seletividade é, ao perceber esse problema, né, dá ao equipamento a possibilidade de interromper e manter isolado, tá, o menor trecho possível, tá, provocado por qualquer tipo de falta, né, transitória ou permanente, né, a falta é um curto-circuito, por exemplo, sem interromper o fornecimento dos clientes instalados à montante. Lembra, o montante é o que está antes, né? A montante é o que está antes do equipamento. Tá legal? Montante. Então, tu imagina o seguinte, ó, toda vez que der um curto-circuito, lá no final da rede da distribuidora, esse alimentador sai lá na subestação, tira 10 mil clientes, tá? Claro que ninguém quer isso, né? Um probleminha gerando um problemão, que é um curto-circuito pequenininho lá que ocorreu, que gerou um problemão que tirou todo mundo. Então, obviamente, você tem que criar uma seletividade, né? Ó, então, se o problema é aqui, nesse trecho, então eu tenho que colocar essa chave fusível para atuar nesse trecho. Não adianta ela não atuar aqui e tirar todos os equipamentos, né? O curto-circuito tirar tudo a partir daqui, ó. E aí vai envolver gente que não tinha nada a ver com a história, né? Ó, o consumidor A, o consumidor B, né? O problema era aqui no trecho do C. E aí ocorreu no trecho do C, se não tiver seletividade, tira todo mundo. E é claro que nós temos que colocar isso em prática também, a questão da sensibilidade no sistema de distribuição. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, relativo a algo bastante importante, né? Que você vê também na parte de distribuição, que é o coordenograma, tá? O que é o coordenograma, né? Você tem uma relação aqui entre o nível de curto-circuito, tá? E o tempo de atuação dos equipamentos. Legal? Que ele sempre, né? Ele vai crescendo aqui de baixo para cima e também daqui da esquerda para a direita. Então, por exemplo, o nível de curto-circuito aqui, ou aqui, tá? Para o mesmo nível de curto-circuito, por exemplo, aqui. A princípio, você tem que atuar primeiro quem, gente? A seletividade para atuar primeiro quem? A chave, não é isso? Então, ó, no primeiro tempo, para esse nível de curto-circuito, eu tenho que atingir o quê? O elo fusível. É o elo fusível que tem que atuar. Ele tem um espaço de tempo, né, para atuar. Aí, caso ele não atue, que não é o ideal, né, mas pode falhar, digamos. Caso ele não atue, aí o relé vai perceber lá de outro local, né? O relé, nesse caso, no nosso exemplo, ele vai perceber que aqui tem um problema e aí vai atuar. Tá legal? Mas, ó, veja, o tempo 1 ele é menor do que o tempo 2, né? O tempo 2 é maior do que o tempo 1. Isso quer dizer que passou já um tempinho aqui, né? Até que o problema ele fosse retirado, né? Mantido isolado. Tá? Então, percebam que existe uma escala, vamos dizer assim, uma ordem, né? De atuação dos equipamentos. Né? E essa ordem de atuação, tecnicamente, né, a gente chama de seletividade. Tá legal? Então, aqui é só um resumo bem básico para vocês. E para finalizar aqui um pouco da coordenação, o que é que seria? Para tudo isso funcionar, todo mundo tem que conversar, não é isso? Todos os equipamentos têm que conversar, vamos dizer assim. E você que faz o projeto disso, também você tem que perceber esse tipo de parametrização, né? No caso aqui, fazer a coordenação dos equipamentos. Então, o que é a coordenação? É a condição que se dá a dois ou mais equipamentos, né, de proteção operarem numa determinada sequência, né, de operação previamente definida, quando em condição de falha do sistema. Aí entra a ideia lá do coordenograma que eu falei para vocês, tá? Enquanto a seletividade é dizer assim, olha, primeiro vai atuar a chave, depois vai atuar o religador. Beleza, mas como é que isso vai funcionar? Eu tenho que fazer a coordenação, tá? Desse sistema, legal? Então, por exemplo, para faltas permanentes, né, o sistema de proteção ele deverá isolar o menor trecho possível. Né? Digamos, tem um defeito aqui nessa parte, ó. Quem é que tem que atuar? Né? Tecnicamente, quem tem que atuar é essa chave fusível. Ora, claro, né, ela isolou, ó, a zona de proteção dela é essa, tá? Ela teve a sensibilidade de perceber que aqui tinha um curto-circuito.
A seletividade está correto, né? Ela agiu, ela tem que agir pelo menos primeiro do que o religador ou essa chave fusível F3, tá? E nós temos que coordenar quem, ó? A chave fusível F1 com a chave fusível F3, com o religador R1, com o religador R2, tá? Então tudo tem que estar conversando aqui. Mas como é que se dá isso, né? Então para faltas permanentes, por exemplo, curto-circuitos permanentes, você tem um sistema de proteção isolando o menor trecho possível, que no caso é esse aqui, tá legal? Para faltas transitórias, aí a coisa muda de figura. Como assim, né? Você concorda comigo que para defeitos transitórios, né? Digamos, foi uma árvore aqui, né? Foi uma árvore que tocou na rede, deu um vento aqui, tocou na rede sem querer lá e pá, não foi nada demais, ela tocou e saiu, mas provocou um curto-circuito. Você concorda comigo que é interessante logo tirar esse fusível aqui, isolar tudo de vez, ou o religador atuar, para que eu possa apenas dizer o seguinte: opa, foi um defeito transitório, tudo voltou ao normal, né? E aí o religador repor o sistema o mais rápido possível. Claro que a segunda opção é melhor, né? Porque, obviamente, ninguém quer ficar sem energia elétrica. Então, para faltas transitórias, o sistema de proteção deverá eliminar a falta, né, em qualquer parte do sistema de distribuição no menor tempo possível e proporcionar um esquema de religamento, assegurando a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Tá legal? Então, é esse exemplo que eu falei para vocês, né? No nosso caso, para defeitos transitórios, tá? É sempre bom, né, o religador atuar, não é isso? E aqui no caso, não, o problema persistiu. Foi uma árvore que caiu em cima da rede e o problema persistiu. Aí não, eu tenho que isolar a rede, né? De fato, a chave fusível que tem que atuar, né? Após o religador. Tá legal? Então, esse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês, que é esse coordenograma aqui, né? Então, você tem, ó, no religador, você tem duas curvas básicas, né? Que é a curva, por exemplo, rápida e a lenta, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro desse trecho grandão aqui, ó, dessas duas curvas do religador, a curva rápida e a curva lenta, né, vai se encaixar, né, fazer a leitura do problema junto com o religador, tá? Como assim? Rapidamente para vocês, ó. Imagina um curto-circuito aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Imagina um curto-circuito nesse ponto. No primeiro momento, ó, o tempo está crescendo, né? Está passando um tempo, milissegundos lá. Quem que tem que atuar primeiro? E nós falamos que quem tem que atuar é o religador, né? O religador que tem que atuar primeiro. Tá? Ocorreu o curto-circuito aqui. Então, o que acontece? Para não tirar logo tudo de vez, né? Ele vai dizer assim, não, vou dar uma chance, vamos dizer assim, para o sistema, né? Para ver se o problema não é persistente, não é permanente. Então, eu vou atuar. Pá, encostou na curva do religador. Então, nesse primeiro momento aqui, quem é que vai atuar no tempo T1, né? É o religador, tá legal? O religador passou um tempo, houve o primeiro religamento, né? Um tempo depois, ó, houve o primeiro religamento, tá? Botou o sistema para ser energizado novamente. E o problema persistiu, né? Ora, nesse caso, o problema persistindo, né, quem que tem que atuar? Quem tem que atuar é o F1, né? Então, o F1, que é a chave fusível, ó, o problema persistiu por mais um tempinho, e aí o F1 começou a atuar. Isso aqui é a mesma curva da chave fusível? Porque diferentemente do religador, né, essa curva de atuação aqui do elo, né, pro elo, daqui que o elo reage, vamos dizer assim, que ele esquente, com a passagem de corrente e ele se rompa, né? Você tem um tempinho aqui, tá? E esse tempinho é definido pelo fabricante. Então você não tem uma linha justinha como essa aqui do religador, né? Você tem um trecho, tá? Você tem um trecho. Para elos fusíveis, né? Você tem um trecho. Por isso que ele é como se fosse duas linhas, tá? É um intervalo de tempo para que o elo ele reage, tá legal? Então você tem aqui, ó, ou a chave fusível F1 agindo, tá?
E se for, no caso aqui, né, se um problema aqui ou um problema aqui, tá? No caso F1 ou F2. Caso F1 falhe, né, você tem a chave de retaguarda aqui, ó, que é uma nova chave fusível, né? Um novo intervalo aqui de tempo, ó, vai passando o tempo, o F1 falhou, digamos, né? Aí quem tem que reagir é o F3, tá aqui, ó. Né? Ou seja, o tempo vai passando, gente, eu tenho que dar condições para o meu sistema reagir a esse curto-circuito, né? Então, primeiro foi o religador que reagiu, depois foi a chave fusível não reagiu. Vou para a outra chave fusível F3, e aí lá no final, ó, eu venho aqui, não deu nenhum, reagiu, né? Aí, digamos, no tempo lá, aqui é T3, no tempo T5, né? Chegou na curva lenta do religador R1, né? Aí o que vai acontecer? O religador R1 é para tirar todo mundo aqui, né? Tendo em vista que o F1 saiu, o F1 não agiu e o F2 também não agiu. Aí deixou para o R1, que não é o ideal, né? Mas, enfim, digamos que os dois falharam. Aí o R1 vai reagir na curva lenta, por isso que é o L, né? L de lento e o R de rápido, tá? O religador reagiu na outra curva dele, né? E aí era para ter tirado. Aí, ops, não tirou, digamos, né? E o que foi que aconteceu? Chegamos a um ponto aqui que deixamos tudo na mão do R2, né? Do religador. Aí veja assim, mas pelo amor de Deus, é muito azar aqui, né? Nada funcionar, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que pensar dessa forma, tá? A gente tem que sempre pensar na proteção, né? Como seletividade, todos esses conceitos aí que a gente viu, tá? Seletividade, coordenação, zona de proteção. Tá? Então você tem que sempre pensar nesses tipos aqui, tá? E aí chegou no L2, digamos, aí o L2 percebeu que realmente todo mundo falhou e aí ele atuou. Tá? A curva dele é realmente a maior que tem, ó, no tempo maior. Se ninguém atuar aqui nos tempos menores, aí vamos dizer assim, deixaram comigo, aí ele vai atuar, tá? Aí a pessoa pergunta, sim, mas se o R2 falhar, aí, pelo amor de Deus, né? Mas com certeza também tem outros, né? Outros equipamentos para trás ali para dar um checkmate, vamos dizer assim, nesse curto-circuito aqui. Tá legal, gente? Então, dê uma lida rapidinho aqui, né, de acordo com o que foi explicado, para vocês assimilarem bem esses conceitos de coordenação. Tá legal? Muito bem, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Qualquer dúvida, comenta lá no Classroom. Até mais!